Olá, senhores, vamos a mais uma aula de Física 1. Eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre o capítulo 25, que é a parte de estática do ponto material. Senhores, para que um ponto material ele fique em equilíbrio, para que ele se mantenha em equilíbrio, basta somente uma condição, tá? É necessário somente uma condição, que a resultante das forças seja nula, ok? Então, se a resultante das forças naquele corpo for zero, ou seja, força resultante no corpo for igual a zero, ou uma outra forma de se escrever, somatório das forças for igual a zero, esse corpo necessariamente ele está em equilíbrio, né? Então, basta somente isso. Um dos exemplos mais clássicos em física, né, é o exemplo daquelas forças concorrentes, né? Quando você tem três forças iguais, né, concorrentes formando o mesmo ângulo, né? Vamos supor que você tem aqui uma força F, aqui outra força F, aqui outra força F, né? E o ângulo entre elas for de 120 graus, né? O que acontece? Esse sistema está em equilíbrio? Sim, ele está em equilíbrio. Mas, Douglas, não consigo entender por quê. Porque necessariamente você tem aqui uma força resultante, senhores, que eu vou chamar de F'. Reparem que eu já estou entrando na teoria, né? Na prática já do exercício melhor, né? Vou chamar de F'. Para que mantenha equilíbrio, esse F' que está contrário a F, ele tem que ser igual a F. Como é que nós calculamos F'? F' ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado, lei dos cossenos, hein? Mais 2 vezes F vezes F, vezes o cosseno do ângulo formado entre as forças, cosseno de 120, né? Vou lembrar atentamente aos senhores que o cosseno de 120, senhores, 120 é um ângulo no segundo quadrante, né? Cosseno de 120 é negativo, então é menos o cosseno de 60, que é meio, certo? Eu posso cortar esse 2 com esse 2 e, logicamente, a minha equação vai ficar assim, ó, F' ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado, senhores, menos F ao quadrado. Logo, F' ao quadrado é igual a F, F' é igual a F. Então, o sistema realmente está em equilíbrio, já que essa força aqui, ó, F' é F e tem sentido oposto a F, causando, logicamente, o equilíbrio. Então, esse é um grande exemplo de estática do ponto material, ok? Outro exemplo também que é muito importante, pessoal, que eu coloquei aqui para vocês, é o seguinte. No sistema em equilíbrio, eu já sei que a resultante das forças é igual a zero. Determine as forças de tração nos fios 1, 2 e 3. Então, eu coloquei aqui uma luminária de peso 40 newtons, ok? Em equilíbrio nesse sistema de fios aí, segurando essa luminária em equilíbrio. Aqui em cima eu tenho um ângulo de 30 graus, senhores. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. E naturalmente aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, já que essa figura aqui em cima é um triângulo, né? Então a soma dos ângulos internos deve ser igual a 180. Então esse é o meu exemplo, tá? Como é que a gente faz, Douglas? Primeiramente, você tem que desenhar todas as forças que atuam nesse sistema. Nós sabemos que aqui existe o peso, que é vertical e para baixo, meus amigos. O peso que a gente sabe calcular é mg. Ele já até está aqui na questão, ele vale 40 newtons, ok? Nós temos então a força de tração no fio 3, essa força de tração. Ela é bem interessante porque ela atua aqui e atua aqui em cima, certo? Eu vou chamar ela de T3. Essa é a mais fácil de você calcular, senhores, porque, na verdade, como a minha luminária ela está em equilíbrio, então é fácil a gente dizer que as forças naturalmente se anulam. Eu tenho uma para cima e uma para baixo, né? Então, na verdade, ó, a tração T3, senhores, ela é exatamente igual ao peso. Logo, T3 é igual a 40 newtons. Então, essa aí já foi, a gente já calculou ela.
né? Nós temos mais duas trações. A tração no fio 1, que eu vou chamar ela de T1. Senhores, reparem que a tração T1, ela está na direção do fio para fora do corpo, junto ao corpo. Tem uma aqui também, eu não vou representá-la não, porque eu já percebi, Douglas, que quem vai ficar em equilíbrio é esse pontinho aqui, ó. Por isso que a gente fala que é o ponto material, né? Já no fio 2, nós também temos uma tração T2 aqui, ó. Na verdade, senhores, olha que lindo. Quando o sistema está em equilíbrio, e detalhe, aí nesse caso, nós temos um sistema formado por 3 forças. Então a gente já pode dizer que nós podemos formar um sistema chamado triângulo de forças. E ela é bem simples de representar. Reparem bem, as forças elas se encaixam. A ponta de uma está sempre na origem da outra. Então, se eu for representar aqui o peso que é vertical e para baixo, eu já vou desenhar ele aqui, ó. Eu já sei que ele é o T3, porque ele atua nesse ponto aqui. A gente nem precisaria desenhar um T3, mas eu já sei que ele está nesse ponto aqui, ele vale 40 newtons. Eu já dei isso na questão para você, né? A outra força que você vai ter que juntar ali, e vale a pena você observar bem na questão, é a força T1. Repare que a força T1, senhores, né? Ele pode encaixar bem aqui na origem do peso. Ó, dá uma olhada aqui. Já podemos representar, então, a força T1 aqui, ó. A ponta de T1 está aqui. Essa é a força que eu resolvi chamar de T1, certo? Tá faltando mais alguma força, Douglas? Lógico. Nós agora vamos fechar o triângulo, né? Esse método é muito simples, cara. Muito fácil, porque agora eu vou poder pegar a origem do T2 e juntar aqui, ó, com a ponta dele lá em T1. Aqui está a força T2, certo? Olha só, nós formamos um triângulo. Engraçado é que esse triângulo, senhores, ó, ele tem aqui o ângulo de 90 entre T1 e T2, certo? Que entre T1 e T2 forma um ângulo de 90. Lá em cima, ó, se eu lançar uma reta paralela ao peso aqui, ó, esse ângulo aqui é de 60 graus, que é o ângulo formado entre a direção do peso e a direção de T1. Aqui é 60. Logicamente, esse ângulo aqui só pode ser 30. Senhores, esse método se chama triângulo de forças. Só vale quando você tem, lógico, 3 forças, né? E o sistema está, logicamente, em equilíbrio, tá? Bom, esse método é muito fácil e a partir de agora eu posso usar pura e simplesmente as relações trigonométricas. Reparem que a hipotenusa é 40, aqui eu tenho um ângulo de 30, aqui eu tenho um ângulo de 60, né? Então aqui, ó, cateto oposto por hipotenusa é o seno. Então seno de 30, amigos, eu posso dizer que é T1 sobre 40. Logo, eu posso calcular o valor de T1 assim, ó, 1 sobre 2, né? Meio é igual a T1 sobre 40. Senhores, jogo 40 para lá e divido por 2, T1 é igual a 20 newtons, certo? Tá aí, ó, esse é o valor de T1. Já o valor de T2, senhores, é bem simples, né? Olha aqui, ó, cateto adjacente, hipotenusa, cosseno de 30 é igual a T2 sobre 40. Sendo assim, eu vou ter que raiz de 3 sobre 2 é igual a T1, melhor, T2 sobre 40. Jogo 40 lá, divido por 2. T2, amigos, é igual a 20 raiz de 3 newtons, certo? Ah, mas tem sempre alguém que pergunta para mim assim, Douglas, mas se eu não tiver somente 3 forças? Bom, se você não tiver somente 3 forças, você vai usar o próximo método de resolução. Então, senhores, o próximo método de resolução é o método da
das projeções, certo? Repare que o peso, que a gente já sabe que vale quanto? 40 newtons, né? Ele vale 40 newtons, já está aqui, né? Ele está exatamente projetado já em cima do eixo Y, que eu já desenhei aqui um eixo cartesiano, x e y, certo? Esse cara aqui é o T1. Esse ângulo aqui, ó, verificado lá no desenho, vale 30. E aqui, ó, 60. E o que nós temos que fazer? Projetar. E como é que se projeta? Amigos, o método da projeção ele é bem simples. Você vai ligar uma lanterna aqui em cima e você vai ligar uma lanterna aqui do lado. Você vai ter duas sombras. Uma na horizontal e uma na vertical. Essa sombra horizontal, amigos, ela está colada no ângulo de 30. Então, ela é T1 cosseno 30. Ok? Já essa componente aqui, essa sombra do eixo vertical, senhores, ela está separada do ângulo de 30. Então, ela é T1 seno de 30. Ok? A mesma coisa você vai fazer com T2. Você vai ligar a lanterna aqui em cima e ligar a lanterna aqui do lado, projetando duas sombras. Uma na horizontal, reparem que está colada no ângulo, então ela é T2 cosseno de 60, enquanto essa componente vertical aqui, amigos, ela é T2 sem ângulo, então ela é seno de 60, ok? E agora a gente vai aplicar o equilíbrio dos eixos. No eixo X, eu só tenho duas forças, que é o T2 cosseno de 60 igual a T1 cosseno de 30. Então, na verdade, essas forças se anulam, então são iguais. T2 cosseno de 60 é igual a T1 cosseno de 30. Lembrando que o cosseno de 60 é meio e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Já posso cortar esse cara com esse cara. Acabei de descobrir que T2 é igual a T1 raiz de 3. Vou deixar isso aqui guardado, porque agora eu vou para o eixo Y, e no eixo Y eu tenho três forças, duas para cima e uma para baixo. Amigos, as duas que estão para cima é T1 seno de 30 mais T2 seno de 60 é igual ao peso, que é 40, ok? Sendo assim, amigos, agora é bem fácil, porque eu posso substituir o T2 aqui nessa equação. Vai ficar bem tranquilo para calcular o T1, certo? Então vamos calcular o T1. Como é que nós calculamos o T1 a partir de agora? Substituindo na equação do eixo Y. Como é que vai ficar a minha substituição, então? Vamos lá, amigos. T1 vezes meio, que é o seno de 30, mais T2, que é T1 raiz de 3, vezes seno de 60 raiz de 3 sobre 2, é igual a 40. Amigos, então T1 sobre 2 mais 3T1 sobre 2 é igual a 40, correto? Aqui vai ficar 1T1 sobre 2 mais 3T1 sobre 2 vai dar 4T1 sobre 2 igual a 40. Posso cortar o 40 com 4, dá 10, jogo o 2 multiplicando, T1 então é igual a 20 newtons. Se T1 vale 20 newtons, senhores, o T2, que é igual a T1 raiz de 3, vai ser igual a 20 raiz de 3. Exatamente a mesma solução através do triângulo de forças. Esse método eu indico para quem, logicamente, tem mais de 3 forças, né? Com 3 forças a gente aplica um método do triângulo de forças. Ok, amigos? Um grande abraço
e até a próxima aula. Uou.